Ser júnior agora para ser gigante sempre. O movimento Empresa Júnior visa contribuir para a formação de empreendedores e para o crescimento econômico do país, através de jovens universitários que se desenvolvem por meio da vivência empresarial e da prestação de consultorias. A FEGESP criou o programa Fábrica de Líderes, um programa de formação de líderes que deseja capacitar os empresários juniores para liderar a mudança de um Brasil melhor. O programa visava trabalhar com 2 grandes eixos: consciência do potencial de transformação de pessoas e do meio, e entendimento da realidade do MEG nacional. E assim foi proposto aos participantes o desafio de como a empresa júnior pode desenvolver líderes e estar coesa com o propósito do MEG. E assim foram elaborados os vídeos com a resolução do case. A partir destes, a equipe vencedora foi Heloísa Sayuri, da FEA Júnior USP, Guilherme Wolff, Materiais Júnior, e Pedro Henrique Moraes, Mauá Júnior. Como a empresa júnior pode desenvolver líderes e estar coesa com o propósito do MEG? Começando com alguns fatos importantes da EJ. Sua fundação aconteceu em 1999 e em 2012 ela passou por uma reestruturação no seu cronograma e marca. Atualmente conta com 56 membros e com mais de 189 projetos fechados. Atualmente, a empresa júnior enfrenta alguns problemas, dentre eles: a diretoria executiva tem conflitos internos de interesse, dificultando a harmonia das decisões. Existe uma falta de definição de escopo de diretor, gerente e assessor. Existe também uma falta de preparo dos diretores executivos para guiarem a sua equipe. E os membros estão confusos com as mudanças de diretrizes, e isso gera um conflito em ver o propósito de suas atividades. Para conciliar a resolução desses problemas internos com a formação de lideranças e estar coeso com o propósito do MEG, propusemos 3 ações que explicaremos a seguir. A primeira ação consiste na resolução do conflito interno de interesses. Em primeiro lugar, deve ser feito o alinhamento dos propósitos da empresa e do MEG. O propósito do MEG é fazer mais e melhores projetos, e o propósito da EJ tem que ser conciliado com isso, que pode gerar líderes que proporcionem o desenvolvimento dos membros a partir da realização de mais e melhores projetos. O segundo passo é o desenvolvimento de um planejamento estratégico para a empresa, iniciando-se a partir da análise do PE anterior, discutindo o que está alinhado ou não com o propósito da EJ e do MEG. Assim, é possível estabelecer objetivos estratégicos quantitativos, pois dessa forma é possível medir a efetividade das ações tomadas de acordo com a mudança dos indicadores. A partir desses objetivos estratégicos, pode-se definir objetivos táticos e, por fim, traçar um plano operacional para cada área, alinhando os planos operacionais entre si, para que nenhuma área ande sozinha. O próximo passo a ser tomado é apresentar o planejamento estratégico para a empresa toda em uma reunião específica para esse assunto. Além disso, é importante ressaltar tanto o andamento quanto as conquistas dos objetivos estratégicos em várias reuniões gerais para as pessoas incorporarem a importância de tomar ações para que sejam alcançadas essas metas. Por fim, seria necessário adotar formas passivas de comunicação. Um exemplo seria imprimir cartazes com objetivos estratégicos e colocar na empresa. Dessa forma, os membros incorporam inconscientemente as informações sem se sentirem bombardeados o tempo todo com isso. Meu nome é Guilherme e eu vou dar continuidade. Resolvidos os conflitos internos da empresa, é necessário fazer uma reestruturação administrativa dela, algumas alterações técnicas no organograma, evitando o inchaço de algumas áreas e para alocar também o maior número de membros para a área de projetos. Depois disso, é necessário definir bem o escopo de diretor, de gerente e de assessor, para que cada um saiba qual é a sua função. Dos 5 departamentos existentes, propõe-se retirar o departamento de eventos e colocar essa área como uma vertente de projetos, tendo gerente e assessores. Retirar a vertente de mercado da área de projetos e criar um departamento de marketing comercial, para então prospectar clientes, tendo gerentes e assessores. Unir as assessorias de mídia com a de criação sob o departamento de comunicação. Unir também as vertentes jurídico e financeiro sob a diretoria administrativo jurídico-financeiro, tendo apenas diretor e assessores. Manter a área de recursos humanos dividida em 2,
agora gestão de pessoas e gestão de processos e conhecimento, com gerentes e assessores em cada área. A definição de escopo vai ficar como: assessor, responsável por executar o plano operacional. O gerente vai ser responsável por auxiliar os assessores e também em verificar o andamento de suas atividades e o cumprimento das metas pré-estabelecidas. Ele também tem o papel de passar um feedback para os assessores e verificando o desenvolvimento deles. O diretor é responsável por auxiliar o gerente e verificar o andamento das suas atividades e o cumprimento das metas para alcançar os objetivos estratégicos. Ele também deve passar feedbacks para os gerentes sobre o seu desenvolvimento. Uma opção para os diretores obterem feedbacks é realizar avaliações 360, ou então deixar isso a cargo da presidência. E eu vou falar sobre a terceira ação do nosso case, que é trabalhar a liderança nos membros. O primeiro ponto que a gente colocou foi sobre a cogestão, porque fazendo uma cogestão de maneira que não se perca nenhuma informação no meio do caminho do que foi feito da diretoria anterior e do que é para ser feito na diretoria atual, traz uma cultura de consolidação na EJ e cria um ambiente mais propício, mais favorável para a formação dos líderes, fazendo reuniões semanais com os diretores passados e atuais diretores eleitos até que comecem a sua gestão. Sobre o desenvolvimento das habilidades de líder, é muito importante para que os membros entendam que a primeira coisa é ter um bom ambiente de trabalho, de preferência com ciclos de amizade das pessoas da empresa. Depois disso, se faz necessário para os diretores traçar o perfil de cada pessoa, seja ela dominante, influente, estável ou cautelosa. Depois disso, desenvolver a autossabedoria de cada um, para situar onde cada pessoa está no momento, mentalmente, psicologicamente, como pensar diferente, aprender com o passado, planejar o futuro e agir no presente. Estimular o próprio membro a tomar a frente das decisões e empoderá-lo, pois a melhor forma de se liderar é pelo exemplo. Sobre os cases. Propor resolução de cases que mostrem o dia a dia e situações reais onde o líder tem que agir. É obrigatório para quem almeja um cargo de liderança na EJ, mas isso também seria aberto para todos os membros da EJ que quisessem participar. Parabéns à equipe vencedora e também a todos os participantes do programa.